Olá pessoal, aqui é a professora Suzana. Hoje eu vou falar com vocês sobre a configuração do recurso Level Up no Moodle. Vou tomar como referência uma disciplina minha da graduação deste semestre, que está em andamento, onde então eu utilizo também os recursos da gamification, né, para tentar engajar e motivar os alunos na resolução das tarefas, né? Como vocês podem ver, visualmente também a disciplina utilizou alguns recursos inovadores que estão disponíveis hoje no Moodle, né, como a configuração do formato grid, o que permite, né, uma melhor navegação do aluno entre os conteúdos. Vou só colocar aqui na visualização, né, no formato de aluno, né, só para vocês acompanharem, né, como que o aluno visualiza, né. Então ele navega, né, por esses blocos de conteúdos, né, se ele concluiu as atividades, né, do módulo anterior, ele vai passando, ele tem acesso aos conteúdos desse formato. Um pouco mais interativo, né? E também aqui já vai indicando as conclusões das tarefas realizadas por ele, né? Isso também é reflexo do uso da própria configuração da gamification, onde então ele já concluiu essa tarefa e ele automaticamente completa esse sistema. Ele vai passando, né, para os outros níveis e tudo aquilo que já foi concluído está marcado aqui dentro do modo visualização do aluno. Então, voltando aqui para o meu papel de professor, depois eu volto de novo para ilustrar a visão, como aparece para o aluno, né? É importante para o professor aprender a configurar, né, esse recurso, né? Aqui o meu também ele já está ativado, né? Mas basicamente o professor vai iniciar essa configuração ativando um bloco, né, que está disponível aqui no sistema, né? Quando você ativa o modo edição, né, você tem acesso aos recursos do Moodle, né, que só o professor visualiza, né, essa configuração aqui no lado direito da tela. E aí o professor define aqueles blocos, aqueles conteúdos que ele quer deixar à disposição do aluno, né? No caso, como o meu já está ativo, ele não está aparecendo aqui, mas se ele não estivesse ativo, né, você poderia só clicar, né? Vou colocar um outro exemplo aqui só para mostrar como que automaticamente aparece. Vou botar esse aqui, ó, os últimos badges, que não está disponível o bloco, né? Então, ao momento que eu ativei isso, ele vai mostrar para mim a configuração, olha aqui, ó. Então, ele já me trouxe para cá, para visualização, quais que foram os últimos badges conquistados pelo aluno, tá? Esses badges estão configurados, né, dentro do Moodle e ele ativa automaticamente. Desse mesmo modo, vai aparecer as configurações do Level Up, que é onde o professor, então, vai configurar os níveis que ele quer gamificar. Podemos entrar aqui para ver como que foram feitas essas configurações, né? No meu caso, dentro da minha disciplina, o que eu planejei, né? Eu vou disponibilizar recompensas, né? Vou definir aqui onde que vai estar esse visualmente no lado direito, né? Salvei essas interações, né? E aparece justamente aqui o Level Up, né? Mas vamos olhar então como que está configurado, como que foi planejado esse sistema por meio das regras estabelecidas. E aí nós entramos nessa janela aqui, onde então nós vamos permitir que os alunos ganhem ponto, né,
pelo acesso que ele faz, pelas visualizações que ele faz e pelas atividades que ele realiza, né? Basicamente, aqui nós temos configurações mais gerais e aonde nós vamos definir são aqui os níveis, né? E as regras. No meu caso, eu organizei os níveis em 6 níveis, né? Não estou usando o algoritmo automático do Moodle, por isso eu tem a opção de No, porque eu defini quais pontuações eu quero que o meu aluno atinja. Fiz do primeiro nível para o segundo nível, em torno de 200 pontos, né? E eu defini o nome desse nível como participantes e aprendizes na área de Computer Assisted Language Learning, né? Então, esse é o nome do nível e quando o aluno conclui esse nível, ele é nomeado como Call Participant ou Call Learner, tá? Quando ele atinge os 200 pontos e ele passa para o próximo nível, ele é chamado de Call Explorer, porque nesse momento, então, ele aprendeu já a explorar mais tecnologias e é capaz de explorar eficientemente esses recursos, né? Passando para o nível 3, ele vai agir mais avaliando algumas tecnologias. E quando ele atinge, então, a pontuação de 650 pontos, ele se torna um Call Evaluator, né? E desse modo, então, eu fui configurando, né, os 6 níveis que eu planejei até eles alcançarem 4.000 pontos, onde então eu vou considerar eles como Call Teacher. Isso eu espero que feche até o final do semestre, né? Essa é uma primeira tentativa de configuração desse semestre e a gente pode observar que os alunos têm estado bem ativos. Vou mostrar isso para vocês a partir, né, da onde eu visualizo. Aqui, então, é a configuração dos níveis que ficam visíveis para o aluno, né? Ele tem conhecimento desses pontos que ele pode, que ele deve adquirir pelas interações que ele faz. Aonde que eu defino essas interações? Lá nas regras, né? As regras é que vão definir as ações dos alunos. Eu defini uma regra, por exemplo, em que o aluno ganha 10 pontos ao realizar qualquer um desses eventos, né? Seja ao participar de uma discussão do fórum, submeter um post no fórum, quando ele visualiza simplesmente um conteúdo, quando ele visualiza uma atividade no formato mais interativo, que é geralmente um game, um mini game ou alguma atividade mais interativa. Ele ganha 20 pontos quando ele tem que, então, baixar os textos lá no Obligatory Readings e ele faz, então, o download desses textos e com isso, então, a gente espera que ele faça, né, a leitura do texto. Quando ele tem certas atividades definidas lá, eu posso definir qual atividade, qual a pontuação que ela está relacionada. Então, aqui tem uma série de atividades que era mais de visualização de conteúdos, visualização de vídeos, visualização de páginas ou de videoaulas, que eu classifiquei e dei a pontuação de 20 pontos, caso eles realizassem qualquer uma dessas atividades. Atividades que envolvem mais a produção do aluno, a pontuação sempre é maior. E aí, nesse caso, né, quando ele tem que fazer mandar um trabalho, visualizar um feedback, quando ele tem que postar uma resposta a um challenge que foi proposto, então a pontuação sempre é maior nesse sentido, né? Assim como quando ele participa de uma aula online, né? Como as que tem acontecido agora no Big Blue Button, né? Ele se disponibilizou a ficar online e a vir participar, então ele ganha 50 pontos por essa participação. E por aí, né, a gente vai definindo as regras que orientam a gamification dentro do sistema.
Então, feita essa definição, né, a definição de quantos níveis você quer gamificar, quais são as regras que você vai definir a partir do conteúdo que foi criado, né, o aluno, então, a gente pode acompanhar essa progressão e participação do aluno aqui pelos relatórios. Então, vejam, né, que eu já tenho o aluno entrando para o nível 5, né, que é praticamente o último nível do curso, e esses pontos foram obtidos por eles pelas a participação e engajamento dele. Considero muito boa o aproveitamento desses alunos dentro do curso esse semestre, né? Claro que nós podemos perceber que há diferentes níveis e isso se marca pelas interações, pelo engajamento deles, né? Mas realmente os alunos que estão mais ativos nesse momento na disciplina, eles estão cuidando e eles se orientam, né? Por esse relatório para disputar, vamos dizer assim, de forma muito saudável essa pontuação e a recompensa final deles prevista para o final do semestre. Né? Além disso, então, o sistema de gamification do Moodle, ele se configura então por esse estabelecimento dos níveis e das regras, né? E também pela construção e gerenciamento dos badges, né? A gente pode gerenciar, criar badges que são enviados automaticamente pelo cumprimento de certas tarefas, né? Aqui eu já configurei alguns, né? E também já me indica quem dos alunos ganharam esses badges, né? Quando eu configuro para ele ser Call Explorer, né? Explorer, ele precisava ter cumprido com essas tarefas. Se ele fez essas tarefas aqui, ele ganhou esse badge, né? Por exemplo, aqui no Call Apps Evaluator, né? Somente 2 ainda receberam esse badge, porque eles nem todos concluíram ainda todas essas tarefas previstas. Isso também vai indicando um certo grau de dificuldades dos níveis, né? Que é também previsto geralmente dentro dos jogos, né? A questão do nivelamento e da dificuldade e de uma progressão de dificuldades a partir dos desafios que são propostos, né? Os alunos, então, se eu volto aqui para a disciplina e realmente mudo meu papel para aluno, né? Só para finalizar essa parte e mostrar para vocês, como estudante, o que ele visualiza? Ele tem o acompanhamento do nível que ele está, né? Que eu estou visualizando como aluno, no meu caso, eu ainda estou no nível 2 aqui como aluna, né? E também acompanho os badges que foram obtidos, né? E os meus badges, né? Que foram obtidos nessa disciplina até o momento, tá? Isso que aparece, então, visualmente para o aluno quando ele está acompanhando o conteúdo. Outro recurso muito interessante é também criar requisitos que permitem passar de um nível para o outro, né? Então, eu configuro esse bloco de atividade e após eu posso limitar o acesso para outro nível se o aluno ainda não concluiu. Mas isso precisa ser configurado dentro de cada disciplina. No próximo vídeo falarei sobre esse recurso, né? Mas a intenção nesse momento era apresentar para vocês os recursos do Level Up e como configurar. Então, inicialmente, concentrem-se em planejar quais atividades vocês têm e qual é o valor que vocês querem atribuir dentro das regras, né? E a partir disso, então, podemos iniciar a configuração do Level Up dentro do Moodle das atividades com gamification que vocês estão elaborando. Isso por enquanto. Falamos então mais tarde online na nossa aula. Beijos.